Esther era apenas um nome, sussurrado pelo vento seco que castigava a madeira podre da cabana. Mas para a jovem de 23 anos, era a única coisa que ainda lhe pertencia. A mão pousada sobre o ventre proeminente, que se movia com a vida inquieta que carregava, Esther olhava para o horizonte sem fim da roça. O sol era uma bigorna inclemente sobre a terra rachada, e cada dia era uma batalha silenciosa pela sobrevivência. Abandonada, grávida e com o coração em estilhaços, ela não tinha tempo para lágrimas. A dor do passado fora transformada em cimento para construir uma muralha em torno de si, uma fortaleza de silêncio e determinação para proteger o filho que em breve chegaria. Se a história de Esther, abandonada na dureza da roça, mas com a força de uma leoa para proteger seu filho, já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber que você está torcendo por ela. Aproveita e se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum passo da jornada dessa mulher incrível. Ah, e deixe seu nome nos comentários. Quem sabe você não recebe um abraço especial em uma futura narrativa. Aqui, nós acreditamos que a força de uma mulher pode transformar a terra mais seca em um jardim, e que um novo amor pode nascer onde menos se espera. Paulo, aos 45 anos, era um homem forjado pela mesma terra que agora punia Esther, mas de uma maneira radicalmente diferente. Para ele, a terra não era uma inimiga, mas uma extensão de seu próprio corpo, de sua vontade. Dono de quase tudo que a vista alcançava e do muito que não se via, ele era conhecido simplesmente como o dono das terras. Seus cabelos pretos já salpicados de prata nas têmporas e o rosto vincado por um sol que ele encarava de igual para igual, revelavam um homem de poder e de uma solidão tão vasta quanto suas propriedades. Sua vida era um relógio preciso, regido pelas estações da colheita, pelo mugido do gado e pelo silêncio de sua imensa casa, onde o único som, muitas vezes, era o de seus próprios passos. Naquela manhã de terça-feira, ele cavalgava seu alazão preferido, um animal de porte tão imponente quanto o dono. Não era um passeio, mas uma inspeção. Seus olhos treinados percorriam cada palmo de cerca, cada mancha no pasto, cada movimento no horizonte. Ordem, previsibilidade, controle. Eram os pilares sobre os quais seu império fora construído. Foi então que ele viu uma fina coluna de fumaça, preguiçosa e cinzenta, subindo de um ponto onde não deveria haver nada além de mato e abandono. A cabana, ele sabia, estava ali há décadas, uma ruína esquecida nos confins de sua propriedade, um lugar que nem seus peões mais antigos se davam ao trabalho de visitar. Uma ruga de irritação se formou entre suas sobrancelhas. Invasores. A palavra ecoou em sua mente com o peso de uma ofensa pessoal. Caçadores, talvez, ou algum andarilho buscando abrigo. Fosse quem fosse, era uma anomalia em seu universo ordenado. Uma peça fora do lugar. Esporeou o cavalo, o som dos cascos na terra seca um anúncio de sua aproximação. Ao chegar perto, a irritação deu lugar a uma curiosidade fria. A cabana estava em um estado ainda pior do que ele se lembrava. O telhado de zinco, enferrujado, tinha buracos que prometiam pouca proteção contra a chuva. A madeira das paredes era um mosaico de tábuas de diferentes idades, a maioria delas vergada e carcomida. E, no entanto, havia sinais de vida. Um pequeno varal com algumas poucas peças de roupa. Um remendo recente, feito com folhas de palmeira em uma das janelas. Alguém estava tentando, com recursos mínimos, transformar aquele destroço em um lar. Ele desmontou, o som de suas botas no chão, um trovão em meio ao silêncio. Parou a poucos metros da porta. Uma presença que parecia sugar o ar ao redor. "Tem gente aí?" Sua voz soou grave. Não um pedido, mas uma intimação. A porta se abriu com um rangido doloroso, e uma figura surgiu contra a escuridão do interior. Era uma jovem. Morena, de cabelos longos e desgrenhados, presos de qualquer maneira. O rosto fino trazia as marcas da dificuldade, mas os olhos o detiveram. Eram grandes, escuros, e para sua completa surpresa, não demonstravam o medo que ele estava acostumado a inspirar. Havia cautela, sim, mas havia, acima de tudo, uma força desafiadora. Então, seu olhar desceu e notou a curva proeminente e inconfundível sob o vestido simples e puído. Grávida.
A irritação de Paulo se transmutou em algo mais complexo, algo que ele não soube nomear. Não era pena. Piedade era um sentimento que ele raramente se permitia, considerava uma fraqueza. Era um fascínio, uma intriga possessiva. Aquela mulher, naquela condição, naquele lugar, era a desordem em sua forma mais pura. "Quem é você?" ele perguntou, a voz ainda dura. "Esther", ela respondeu, o nome saindo de seus lábios com uma simplicidade que o desarmou por um instante. Ela não ofereceu mais nada. Sem sobrenome, sem história, sem desculpas, a mão dela foi instintivamente para o ventre. Um gesto de proteção que não passou despercebido por ele. "Esta é minha propriedade", ele afirmou o óbvio, testando-a. "Eu sei." A voz dela era baixa, mas firme. "Não pretendo ficar. Só preciso de um tempo." O olhar dele varreu a figura dela, da cabeça aos pés. A magreza, a barriga de talvez 6 ou 7 meses, os pés descalços sobre a terra quente. A lógica dizia para mandá-la embora. Dar-lhe algum dinheiro e despachá-la para a cidade mais próxima. Era o procedimento padrão, o jeito limpo e eficiente de resolver problemas. Mas as palavras não saíram. Ele se viu preso por aquele olhar que não se desviava do seu. "Tempo para quê?" ele inquiriu, a voz com um quê de impaciência. "Para meu filho nascer. Depois eu dou um jeito. Eu dou um jeito." A frase ficou suspensa no ar quente. Tantos já haviam lhe dito aquilo, geralmente em tom de súplica. Nela soava como um fato. Uma promessa a si mesma. Paulo sentiu uma pontada de algo que poderia ser confundido com admiração, mas que em sua alma se traduzia em um desejo de controle. Aquela força, aquela teimosia, não podiam florescer ali, naquela miséria. Tinham que ser gerenciadas por ele. "Você não pode ficar aqui", ele disse finalmente. "Não é seguro. Não tem nada." "Eu tenho o suficiente", ela retrucou, o queixo levemente erguido. Ele a encarou por mais um longo momento. O sol batia em seu rosto, mas ele parecia não sentir. Uma decisão se formava em sua mente, fria e calculista como uma transação de negócios. Ele não ia expulsá-la. Tampouco ia deixá-la ali, entregue à própria sorte. Ele ia fazer do seu jeito. "Vou mandar um dos meus homens trazer comida e água. Um médico virá vê-la amanhã", ele decretou, já se virando para montar em seu cavalo. Esther deu um passo à frente, a surpresa finalmente quebrando sua fachada de calma. "Não precisa. Eu não quero caridade." Paulo parou com o pé no estribo e a olhou por sobre o ombro. Um sorriso mínimo, quase imperceptível e desprovido de qualquer calor, tocou seus lábios. "Não é caridade, moça. É uma questão de ordem. Não quero uma mulher e uma criança mortas nas minhas terras. Suja a propriedade." A crueldade calculada daquelas palavras a atingiu como um tapa. Era para ser assim. Ele não estava oferecendo ajuda, estava exercendo poder, estava deixando claro quem mandava. Ela recuou um passo, o brilho desafiador em seus olhos momentaneamente ofuscado pela humilhação. Ele montou, agora em sua posição de poder, olhando-a de cima. "Não saia daqui. Meus homens estarão vigiando os arredores, para sua proteção." A última palavra foi dita com uma ironia fina, que ela captou perfeitamente. Sem esperar resposta, ele virou o cavalo e partiu, deixando para trás uma nuvem de poeira e uma Esther paralisada. O som dos cascos diminuiu, até ser engolido pelo silêncio da roça. Ela ficou ali de pé, sentindo o coração bater descompassado. O encontro fora breve, mas a tinha esgotado mais do que um dia inteiro de trabalho. Aquele homem. Ele não a olhou como um salvador. Ele a olhou como quem encontra um animal exótico e raro e decide, por capricho, colocá-lo em uma jaula. Naquela tarde, como prometido, um caminhão velho da fazenda chegou. 2 peões, sem jeito e sem olhá-la nos olhos, descarregaram caixas de mantimentos, galões de água mineral, um colchão novo, cobertores e até mesmo um pequeno fogareiro a gás. Esther observou tudo em silêncio, o coração um nó de sentimentos conflitantes. Alívio, porque não precisaria se preocupar com a fome nos próximos dias, e um medo profundo, porque cada item daquele era um tijolo a mais no muro que ele estava construindo ao seu redor. Um dos homens, o mais velho, chamado Inácio, um capataz de confiança de Paulo, aproximou-se antes de ir embora. "O patrão mandou avisar que o doutor da cidade vem amanhã de manhã", disse ele,
tirando o chapéu em um gesto de respeito formal. E mandou eu ficar de olho por aqui. Vou montar acampamento ali perto daquele morro. Se precisar de alguma coisa, é só gritar. Ele não disse, mas ela entendeu. Ele não estava ali para ajudá-la. Estava ali para vigiá-la. Para garantir que a peça não saísse do lugar que o dono das terras havia determinado para ela. Quando o caminhão partiu, Esther entrou na cabana agora abarrotada de coisas que não eram suas. O cheiro de novo do colchão e dos cobertores misturava-se ao cheiro de mofo e abandono do lugar. Ela sentou-se na beirada do catre velho que usava, ignorando o conforto novo ao lado. Olhou pela fresta da janela. Ao longe, no pé de um pequeno morro, viu a fumaça de uma nova fogueira subindo. A fogueira do seu vigia. A liberdade precária que ela conhecia, a dura liberdade da miséria e da solidão, havia acabado. Ela estava segura. Estava alimentada. E estava mais prisioneira do que nunca. O homem que se chamava dono das terras não tinha lhe oferecido um resgate. Tinha lhe dado uma nova forma de aprisionamento. Uma onde as correntes eram feitas de pão, remédios e da vigilância constante de um homem que ela não conseguia, e talvez nunca conseguisse, decifrar. E em sua mansão silenciosa, Paulo serviu-se de uma dose de uísque, sentou-se em sua poltrona de couro e, pela primeira vez em anos, não pensou em gado, em safras ou em dinheiro. Pensou em um par de olhos desafiadores e em uma teimosia que ele, inexplicavelmente, precisava domar. A obsessão havia lançado suas raízes frias em seu peito. O dia seguinte, ao encontro com Paulo, amanheceu com uma névoa fina e fria, um alívio raro do calor constante. Esther mal dormira, sobressaltada por cada ruído da noite, imaginando os olhos do vigia fixos na escuridão de sua cabana. A promessa da visita do médico a enchia de um pavor contido. Era mais uma invasão, mais uma peça do jogo de poder daquele homem. Por volta das 9 horas, um carro robusto, empoeirado, mas caro, abriu caminho pela trilha esburacada. Dele desceu um homem de meia-idade, de cabelos grisalhos e óculos de aros finos, carregando uma maleta preta. Era o doutor Arantes, um médico conhecido na cidade mais próxima, um homem acostumado a consultórios climatizados e pacientes que pagavam caro por seu tempo. Estar ali, nos confins da fazenda de Paulo, era claramente uma ordem, não uma escolha. Dona Esther? Ele perguntou, a voz polida soando deslocada naquele ambiente de miséria. Esther apenas assentiu, recuando para dentro da cabana para lhe dar passagem. Ela sentia-se exposta, vulnerável. A consulta foi rápida, profissional e humilhante. Ele aferiu sua pressão, ouviu o coração forte do bebê com um estetoscópio frio, fez perguntas sobre sua alimentação e seu histórico. Esther respondia com monossílabos, o corpo tenso, a mente em alerta. Cada pergunta parecia uma intrusão, cada toque uma violação de seu pequeno e frágil mundo. Dr. Arantes, por sua vez, tentava manter uma fachada de neutralidade, mas era impossível não se chocar com a situação. A jovem era forte. A gravidez parecia seguir sem complicações, mas as condições eram abismais. O risco de uma infecção, de uma complicação no parto, de qualquer imprevisto se tornar uma tragédia, era absurdamente alto. Você está bem, considerando as circunstâncias, ele disse por fim, guardando seus instrumentos. Mas este não é um lugar para uma mulher dar à luz. É perigoso. Você precisa de cuidados, de higiene, de acesso rápido a um hospital. Eu vou me virar, ela respondeu a frase que se tornara seu mantra. O médico suspirou. Um homem prático diante de uma teimosia que ele não compreendia. Vou relatar minha avaliação ao Sr. Paulo. A decisão final é dele. Aquelas últimas palavras soaram como uma sentença. A decisão final é dele. Esther não era uma paciente. Era um problema a ser avaliado e relatado ao verdadeiro dono da situação. Quando o carro do médico partiu, a sensação de aprisionamento se intensificou. Ela não era dona nem de seu próprio corpo, nem de seu próprio destino. Eles pertenciam de alguma forma ao dono das terras. A uma distância segura, Paulo recebeu o telefonema do Dr. Arantes. A voz do médico era clara e objetiva, listando os riscos com a precisão de um cirurgião. Ela é saudável, Paulo. Uma fortaleza, eu diria. A natureza foi generosa. Mas o ambiente é uma bomba relógio.
um tétano por um corte no pé, uma infecção pós-parto. Qualquer coisa pode ser fatal. Tirá-la de lá não é uma sugestão, é uma necessidade médica. Paulo ouviu em silêncio, o maxilar cerrado. A avaliação do médico era a justificativa perfeita, a ferramenta lógica que ele precisava para executar o que sua obsessão já exigia. Não se tratava mais de um capricho, ele dizia a si mesmo. Era uma responsabilidade. Uma questão de vida ou morte. A vida da criança, claro. Era sempre mais fácil justificar suas ações quando se focava no bebê. Ele não mandou o recado. Foi pessoalmente no final da tarde. Encontrou-a sentada do lado de fora da cabana, remendando uma pequena roupa de bebê com linha e agulha. A cena o atingiu de uma forma inesperada. Havia uma domesticidade, uma paz naquela imagem que contrastava violentamente com a brutalidade do ambiente. E isso, por alguma razão, o irritou. O médico já me passou o relatório. Ele começou sem rodeios, parando a uma distância respeitosa, mas imponente. Esther não levantou o olhar da costura. Imagino que sim. Ele foi claro. Você não pode ter essa criança aqui. A voz dele não admitia discussão. Era a voz de quem assina um contrato, de quem dá uma ordem de colheita. Arrume suas coisas. Você vai se mudar para a casa de hóspedes na sede da fazenda. Agora ela o olhou, e o fogo estava de volta em seus olhos. Eu não vou para lugar nenhum. Agradeço os mantimentos, mas minha vida não lhe diz respeito. Engana-se, ele retrucou, dando um passo à frente. A partir do momento em que você e essa criança estão nas minhas terras, a vida de vocês me diz respeito. A casa de hóspedes é confortável, tem uma enfermeira de sobreaviso e fica perto da cidade. É o melhor para o seu filho. A menção ao filho foi um golpe baixo, e ambos sabiam disso. Era o único argumento contra o qual a fortaleza de Esther não tinha defesas. A leoa dentro dela, que lutava por sua própria liberdade, fraquejava diante da necessidade de proteger sua cria. Ela olhou para a cabana miserável, para o chão de terra batida, para o teto esburacado. Imaginou seu bebê ali, frágil e indefeso. Um nó de desespero se formou em sua garganta. Eu não serei sua prisioneira, ela sussurrou, a voz carregada de uma fúria impotente. Você será minha hóspede, ele corrigiu, a voz fria. Bem cuidada e segura. É pegar ou largar, Esther. A alternativa é eu mandá-la embora daqui, para a estrada, com nada além da roupa do corpo. A escolha é sua. Era uma escolha que não era escolha. Uma chantagem velada pela lógica da proteção. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo zumbido dos insetos. Por fim, com o peso do mundo sobre os ombros, ela baixou a cabeça e deu um único e quase imperceptível aceno. A rendição. Paulo sentiu uma onda de triunfo, mas não era uma sensação limpa. Era turva, misturada com algo que ele não reconhecia. Ele vencera, mas o olhar derrotado dela não lhe trouxe a satisfação que esperava. A mudança foi rápida e impessoal. Um dos caminhões da fazenda veio buscar seus poucos pertences, que mal enchiam uma única caixa de papelão. Esther entrou no carro de Paulo, um veículo luxuoso cujo cheiro de couro novo parecia sufocá-la. Durante todo o trajeto até a sede da fazenda, ela não disse uma palavra, mantendo o olhar fixo na paisagem que passava pela janela. Uma paisagem que, de repente, parecia zombar dela com sua vastidão e beleza. A casa de hóspedes era, na verdade, uma casa inteira, afastada da mansão principal por um jardim meticulosamente cuidado. Era linda, com paredes brancas, janelas amplas que iam do chão ao teto e uma varanda com vista para um vale verdejante. Por dentro, era ainda mais opressora. Móveis de madeira maciça, sofás com almofadas macias demais, um quarto com uma cama king-size coberta por lençóis de algodão egípcio e um banheiro com uma banheira e torneiras douradas que ela não saberia como operar. Uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos presos em um coque e um sorriso gentil, a esperava na porta. Bem-vinda, senhora. Meu nome é Maria. O senhor Paulo me pediu para cuidar de tudo que a senhora precisar. Esther sabia que cuidar também significava vigiar. Maria lhe mostrou a casa, a cozinha abastecida com todo tipo de alimento que se pudesse imaginar, o quarto do bebê já montado ao lado do seu, com um berço de madeira branca e um armário cheio de roupas de grife em miniatura. Era um mundo de conto de fadas, mas para Esther parecia um cenário falso.
vazio. Uma gaiola de ouro. A primeira noite foi um tormento. A cama era tão macia que seu corpo doía, acostumado à dureza de seu catre. O silêncio era tão profundo que zumbia em seus ouvidos, acostumados ao som do vento e dos grilos. Ela se sentia como um animal selvagem capturado e colocado em um zoológico de luxo. Todas as suas necessidades materiais estavam atendidas, mas sua alma estava faminta. Sua autonomia, a única coisa que ela lutara tanto para preservar, lhe fora completamente roubada. Foi então que a rebelião silenciosa começou. 2 dias depois, chegaram caixas de uma boutique cara da cidade. Eram vestidos de maternidade de tecidos leves, blusas elegantes, calças confortáveis. Paulo, em sua mente pragmática, achava que estava sendo atencioso, roupas adequadas para sua condição. Para Esther, era outra tentativa de apagá-la, de vesti-la com o figurino da mulher que ele queria que ela fosse, uma protegida grata e passiva. Ela abriu uma das caixas. Pegou um vestido de linho azul claro. O toque do tecido era suave, mas em sua pele parecia arranhar. Era o uniforme de sua prisão. Com uma calma deliberada, ela dobrou o vestido, colocou-o de volta na caixa e fechou a tampa. Fez o mesmo com todas as outras peças. Empilhou as caixas em um canto do quarto e continuou a usar seus vestidos velhos e remendados, a única coisa que ainda a conectava a si mesma. Maria, a governanta, notou. Ela entrava para limpar o quarto e via as caixas intocadas. Via Esther com sua barriga cada vez maior, lavando suas próprias roupas simples na pia do banheiro e estendendo-as em um pequeno varal improvisado na área de serviço. Maria não disse nada, mas um novo tipo de respeito começou a brotar em seu coração por aquela jovem teimosa. A segunda frente de sua rebelião foi a terra. A casa de hóspedes era cercada por um gramado impecável, um tapete verde que parecia estéril para Esther. Mas nos fundos, perto do muro que separava a propriedade de uma pequena mata, havia um pedaço de terra esquecido, onde o jardineiro não se dava ao trabalho de ir. O mato crescia ali, a terra era dura, mas era terra. Numa manhã, Esther abordou Maria na cozinha. Dona Maria, por acaso a senhora não teria uma enxada pequena? E talvez uma pá? Maria a olhou surpresa. Mas para quê, minha filha? Se precisar de algo no jardim, eu chamo o antero. Não, não é para o jardim, Esther disse, a voz baixa, mas firme. É para mim. Eu queria plantar umas coisas, umas verduras, só para ocupar a cabeça. A governanta hesitou. Sabia que o patrão queria que Esther descansasse, que ficasse quieta. Mas havia algo no pedido da jovem, uma necessidade tão profunda em seus olhos que Maria não conseguiu recusar. Naquele mesmo dia, ela apareceu com as ferramentas enferrujadas e um punhado de sementes que guardava para sua própria horta. Não conte ao patrão que fui eu que dei, ela sussurrou cúmplice. E assim, começou. Todos os dias, de manhãzinha e no final da tarde, Esther trabalhava em seu pequeno lote. De joelhos, com as mãos na terra, ela arrancava o mato, cavava os canteiros, afofava o solo. O esforço físico era imenso, e muitas vezes ela terminava o dia com as costas doendo e as mãos cheias de bolhas. Mas era uma dor boa, uma dor produtiva. Cada torrão de terra que ela quebrava era um ato de desafio. Cada semente que plantava era uma declaração de independência. Ali, naquele pequeno retângulo de chão, ela não era a protegida de Paulo. Era a dona de seu próprio trabalho. Paulo, é claro, soube de tudo. Maria, em seus relatórios diários, não podia omitir. Ela não usou as roupas, senhor, e ela está fazendo uma horta nos fundos. A primeira reação de Paulo foi de pura irritação. Que disparate era aquele? Ele lhe dera o paraíso, e ela escolhia se sujar na terra como um de seus peões. Ele lhe oferecera descanso, e ela insistia no trabalho. Ele não entendia. A lógica dela era incompreensível para ele. Numa tarde, ele subiu até a varanda do segundo andar de sua mansão, de onde tinha uma visão privilegiada da casa de hóspedes. Pegou seus binóculos, os mesmos que usava para inspecionar o gado a quilômetros de distância, e focou na pequena figura curvada nos fundos da propriedade. Ele a observou por quase 1 hora. Viu a concentração em seu rosto, a maneira como ela lidava com a terra, com uma intimidade que ele, o dono da terra, só conhecia em escala industrial,
através de tratores e balanços financeiros. Ela não estava apenas ocupando a cabeça, ela estava criando, transformando um pedaço de terra esquecido em algo vivo e promissor. Viu-a parar, endireitar as costas com dificuldade, a mão espalmada sobre a barriga e sorrir. Um sorriso genuíno, de pura satisfação que ele nunca a vira dar. E foi ali, observando-a de longe, que a natureza de sua obsessão começou a mudar. A irritação deu lugar a uma relutante admiração. Ele a colocara em uma gaiola de ouro para protegê-la, para controlá-la, para transformá-la em um objeto de sua vontade. Mas ela se recusava a ser um objeto. Dentro da gaiola, ela estava construindo seu próprio ninho com seus próprios materiais, segundo suas próprias regras. Ele baixou os binóculos, o coração batendo de uma forma estranha e desconhecida. Ele queria salvá-la, mas agora percebia que ela não era uma vítima. Ela era uma força da natureza, tão teimosa e resiliente quanto a própria terra que ele tanto amava. O desejo de possuí-la, de controlá-la, começou a se mesclar com um desejo muito mais complexo e perturbador, o de genuinamente entendê-la. E ele sabia, com uma clareza assustadora, que entendê-la seria muito mais difícil do que simplesmente possuí-la. A rebelião silenciosa de Esther não estava apenas desafiando a autoridade dele, estava começando a demolir as fundações de seu mundo ordenado e solitário. Os meses seguintes se desenrolaram em uma rotina de calma tensa. A barriga de Esther crescia, redonda e proeminente, uma promessa de vida que redefinia seu centro de gravidade. A horta, antes um pequeno ato de rebelião, tornara-se um oásis verdejante e produtivo. Ela colhia tomates, pimentões, couves e ervas aromáticas, enchendo a cozinha da casa de hóspedes com cheiros e cores que eram unicamente seus. A atividade lhe dava um propósito, um ritmo diário que a ancorava em meio à incerteza de sua situação. Uma frágil e silenciosa trégua havia se instalado entre ela e Paulo. Ele parara de enviar presentes indesejados. Em vez disso, seus gestos se tornaram mais sutis, quase hesitantes. Certa manhã, Esther encontrou um livro de poesias antigas sobre a mesinha da varanda, sem bilhete, sem explicação. Em outra ocasião, ao saber por Maria que Esther sentia desejo por mangas frescas, uma caixa da fruta mais doce e polpuda da região apareceu na cozinha. Ela, por sua vez, permitia que Maria levasse para a casa grande uma cesta com as melhores verduras de sua colheita. Eram mensagens trocadas através de intermediários, uma comunicação indireta entre dois mundos que ainda não sabiam como se tocar. Paulo a observava de longe, a admiração relutante transformando-se em um sentimento mais profundo e confuso. Ele via a disciplina com que ela cuidava da horta, a serenidade com que se sentava na varanda ao entardecer, a mão sempre pousada sobre o ventre. Ela não era a mulher frágil que ele resgatara da cabana. Era uma rainha em seu pequeno reino de terra e folhas. A obsessão controladora dele ainda estava lá, mas agora era matizada por um respeito que o assustava. Ele queria protegê-la, mas começava a entender que a força dela não precisava de sua proteção, e sim de seu espaço. Era um equilíbrio delicado, uma dança em que ambos mantinham uma distância segura, com medo de que um passo em falso pudesse quebrar o encanto. O passo em falso veio não de dentro, mas de fora. Chegou na forma de um fantasma. Com a proximidade da estação das chuvas, Paulo decidiu iniciar um grande projeto: a construção de uma nova cerca de aroeira nos limites ao sul da fazenda, uma obra que exigiria dezenas de homens por vários meses. A notícia de trabalho se espalhou como fogo em palha seca pela região, atraindo um exército de homens desesperados, com rostos marcados pelo sol e pela falta de sorte. Eles se reuniram em frente ao escritório da fazenda, um mar de chapéus de palha e esperança cansada. Inácio, o capataz de confiança de Paulo, era quem comandava a seleção, seus olhos experientes separando o joio do trigo. Paulo observava da janela de seu escritório uma posição de poder que o distanciava do cheiro de suor e necessidade lá de fora. Foi Inácio quem o encontrou. No meio da multidão, um homem magro, de ombros caídos e um olhar que não se fixava em nada. Parecia mais velho do que provavelmente era, a pele queimada, as mãos calejadas de trabalhos duros e mal pagos. Ele deu seu nome com a voz baixa.
Ricardo. O nome não significou nada para Inácio a princípio, mas o rosto, havia algo vagamente familiar naquele rosto. Mais tarde, enquanto revisava a lista de homens contratados com o patrão, ele mencionou o sujeito. Tem um tal de Ricardo, parece que já andou por essas bandas. É um coitado, mas parece forte para o trabalho. Paulo franziu o senho. O nome, ligado à lembrança do pouco que sabia sobre o passado de Esther, acendeu um alarme em sua mente. Ricardo, descreva-o. Inácio o descreveu e a cada palavra a mandíbula de Paulo se enrijecia. O espião, o pai da criança, o homem que a abandonara. Ele estava ali, na sua porta, pedindo emprego. A primeira onda de emoção que o atingiu foi uma fúria primitiva, um instinto territorial de esmagar a ameaça. Poderia fazê-lo com um estalar de dedos, colocá-lo na lista negra de todas as fazendas da região, garantir que ele nunca mais encontrasse trabalho. Seria fácil, seria vingativo. Mas Paulo não construíra seu império com base em impulsos. A raiva passou, dando lugar à sua natureza calculista. Esmagar Ricardo seria um ato passional, barulhento, e chamaria a atenção. Poderia chegar aos ouvidos de Esther. E o que aconteceria então? A paz que ele tanto se esforçara para construir seria destruída. Ela ficaria agitada, magoada, talvez até pensasse que ele, Paulo, tinha orquestrado aquilo. Não. A solução não era a destruição, mas o controle, o desaparecimento. Ele olhou para a lista de nomes. Uma ideia fria e precisa tomou forma em sua mente. Contrate o Inácio, ele disse, a voz calma e controlada. Inácio o olhou surpreso. Mas, patrão, se ele é quem o senhor está pensando, contrate-o, Paulo repetiu cortando a frase do capataz. E mande-o para a Fazenda das Pedras, hoje mesmo. Diga que estamos precisando de gente lá com urgência. Ele fará parte da equipe que fica alojada lá, sem contato com a sede. Entendido? A Fazenda das Pedras era a propriedade mais remota e isolada de seu império. Um lugar de trabalho duro e solidão, quase um exílio. Inácio entendeu na hora. Não era um ato de bondade. Era uma forma de enterrar o problema, de colocá-lo tão fundo em suas próprias terras que ele se tornaria invisível. Era uma demonstração de poder muito mais sutil e cruel do que a simples demissão. Entendido, patrão, disse o capataz, baixando a cabeça. E mais uma coisa, Inácio, Paulo acrescentou, os olhos frios como aço. Ninguém deve saber disso, especialmente a Dona Maria. E sob nenhuma circunstância, este assunto deve chegar aos ouvidos de Esther. Estamos falando da paz dela, da saúde dela, na reta final da gravidez. Não quero que ela seja perturbada com fantasmas do passado. Eu estou a protegendo. Fui claro? Como água, patrão, garantiu Inácio, e retirou-se, deixando Paulo sozinho com sua decisão. Paulo caminhou até a janela e olhou na direção da casa de hóspedes. Ele se sentia justificado. Estava agindo como um guardião, removendo um espinho antes que ele pudesse ferir a pele delicada da mulher que se tornara o centro de seu mundo. Ele não estava mentindo para ela, estava editando a realidade para o bem dela. Era um ato de proteção. Ele repetia para si mesmo, o maior ato de cuidado que poderia oferecer. Ele estava no controle. Tudo estava em ordem. A vida continuou. As semanas passaram. Esther sentia o bebê se mover com mais força, uma presença constante e vigorosa. A horta florescia sob seus cuidados. A trégua silenciosa com Paulo se mantinha. Ela se sentia segura, aninhada em uma rotina previsível, sem saber que sua paz era uma construção artificial, mantida por uma mentira que ele contara a si mesmo antes de contar aos outros. A verdade, como costuma acontecer, chegou por acaso. E não veio com um trovão, mas com a conversa mole de um dia quente. Um caminhão de entregas da Fazenda das Pedras veio à sede buscar um novo motor de bomba d'água. Enquanto os homens de Inácio carregavam o equipamento pesado, o motorista, um jovem chamado Bento, um rapaz falador que não conhecia as complexas políticas da Casa Grande, parou perto da horta de Esther para pegar um pouco de água de um filtro de barro que ficava na varanda. Esther estava colhendo alguns quiabos, as costas curvadas com dificuldade. Ela sorriu para o rapaz. Está quente hoje, não é? Quente é pouco, dona. Ele respondeu, secando o suor da testa com as costas da mão. E lá nas pedras, o sol parece que tem raiva da gente.
Não tem uma sombra para contar história. Deve ser um trabalho duro, ela comentou solidária. É sim, ainda mais agora com a turma nova que chegou. Tem um lá, o Ricardo. Nossa, parece que carrega o mundo nas costas. Não fala com ninguém, só trabalha, come e dorme. Dá até pena do sujeito. O nome. Ricardo. O coração de Esther parou por uma fração de segundo. O mundo pareceu silenciar ao seu redor. Poderia ser uma coincidência. Era um nome comum, mas um calafrio percorreu sua espinha. Ela largou os quiabos no cesto e se virou para o rapaz, o rosto subitamente pálido. Ricardo? Ela repetiu, a voz um fio. Como ele é? Esse Ricardo. Bento, alheio à tempestade que se formava nos olhos da mulher, respondeu com a simplicidade de quem não tem nada a esconder. Ah, ele é um sujeito magro, moreno, deve ter lá seus 25, 26 anos. Tem uma cicatriz pequena aqui, perto do olho. Dizem que veio lá das bandas de Itaporanga. Cada palavra era um prego sendo martelado em seu peito. A cicatriz, a idade, a cidade de onde ele viera. Era ele. Não havia dúvida. O chão pareceu fugir de seus pés. O fantasma não estava apenas de volta. Ele estava ali, trabalhando para Paulo, comendo do pão de Paulo, dormindo sob o teto de Paulo. E Paulo. A mente dela começou a trabalhar febrilmente, conectando os pontos. A contratação de peões para a nova cerca. O silêncio absoluto sobre o assunto. A calma vigilante de Paulo. Ele sabia. Ele soube o tempo todo. Obrigada pela informação, ela disse a Bento, a voz irreconhecível, oca. Ela se virou e entrou em casa, deixando o rapaz confuso na varanda. Dentro da segurança da casa, a dor a atingiu com a força de uma onda. Mas não era a dor da lembrança de Ricardo. A ferida do abandono já estava cicatrizada, coberta por camadas de resiliência e pela nova vida que crescia dentro dela. A dor que a rasgava agora era nova, mais afiada e infinitamente mais profunda. Era a dor da traição. Paulo não a havia protegido. Ele a havia enganado. Ele a observara cuidar de sua horta, lera seus livros, aceitara suas verduras, tudo isso enquanto mantinha aquele segredo. Ele a tratara como uma tola, uma criança frágil que não podia ser exposta à verdade. Toda a frágil confiança que ela começara a depositar nele, cada pequeno gesto que ela interpretara como um sinal de respeito, tudo se desfez em pó. A gaiola de ouro, que ela aprendera a tolerar, de repente se tornou sufocante, suas barras invisíveis de engano e manipulação apertando sua garganta. A dor do abandono de Ricardo fora um golpe rápido e brutal. A dor da traição de Paulo era um veneno lento que se espalhava por suas veias, contaminando cada memória dos últimos meses. Ele não a via como uma igual. Ele ainda a via como o problema que encontrara na cabana, algo a ser gerenciado, controlado e mantido na ignorância. A tristeza deu lugar a uma fúria fria e clara. Ela não chorou. As lágrimas eram um luxo que ela não se permitia mais. Em vez disso, sentou-se na poltrona e esperou. Esperou com a paciência de uma predadora, a mente lúcida e afiada pela raiva. Quando Paulo chegou ao entardecer, como fazia às vezes para ver como ela estava, encontrou-a sentada na sala mal iluminada. A atmosfera estava carregada. Esther, está tudo bem? Ele perguntou, sentindo a mudança no ar. Ela levantou os olhos para ele. Não havia fogo neles, havia gelo. Ricardo está trabalhando para você, ela disse. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Paulo parou, pego de surpresa. Ele abriu a boca para negar, para criar uma história, mas o olhar dela o desarmou. Ela sabia. Como? Ele começou. Isso não importa. Ela o cortou, a voz cortante. Ele está na Fazenda das Pedras. Você o contratou há semanas. E você escondeu isso de mim. Ele recompôs-se, recorrendo à justificativa que ensaiara em sua mente tantas vezes. Esther, eu fiz isso para te proteger, para te poupar de mais sofrimento. Não havia razão para te perturbar com isso, especialmente agora. Ela soltou uma risada curta, sem humor. Um som que o feriu mais do que um grito. Proteger-me? Ela se levantou, a barriga proeminente tornando seu movimento majestoso e desafiador. Você não me protegeu, Paulo. Você me diminuiu. Você olhou para mim e decidiu que eu não era forte o suficiente para lidar com o meu próprio passado.
Você decidiu por mim, mentiu para mim, me tratou como uma de suas cabeças de gado, que precisa ser movida de um pasto para o outro para seu próprio bem. Não é assim. Ele tentou, mas ela não o deixou continuar. É exatamente assim. Você acha que eu me importo com o Ricardo? Aquele homem não existe mais para mim. O que me destrói é a sua mentira. O que me mata é perceber que para você eu nunca deixei de ser a coitada da cabana, a mulher que precisa ser tutelada pelo dono das terras. O respeito que eu pensei que estava crescendo entre nós era uma ilusão. Era só a sua maneira de manter o controle. As palavras dela o atingiram com a força de verdades que ele não queria admitir nem para si mesmo. Ele olhou para ela, para a mulher que transformara um pedaço de terra esquecido em um jardim, a mulher que enfrentara a solidão e o abandono, e percebeu, com uma clareza devastadora, que ela estava certa. Sua proteção fora uma forma de posse, seu cuidado, uma forma de controle. E no processo de protegê-la, ele havia quebrado a única coisa de valor que estava começando a florescer entre eles, a confiança. Esther, Ele começou, mas não havia nada a ser dito. As desculpas eram vazias diante da profundidade da ferida que ele abrira. Ela balançou a cabeça, os olhos agora brilhando com uma determinação gélida. Não diga nada. Não há nada que você possa dizer. Ela lhe deu as costas, um gesto de demissão final, e caminhou lentamente para o quarto, fechando a porta atrás de si. O som suave do clique da fechadura ecoou na sala silenciosa como o estalar de um osso se partindo. O elo frágil entre eles havia se rompido. Os dias que se seguiram à revelação foram de um silêncio glacial, mais opressor do que qualquer grito. A casa de hóspedes, antes uma gaiola de ouro, transformou-se num mausoléu da confiança perdida. Esther movia-se por ela como um fantasma com um propósito. Cumpria suas rotinas com uma precisão mecânica, cuidava da horta, preparava suas refeições, caminhava ao entardecer, mas a sua presença era impenetrável. Seu bom dia a Maria era uma formalidade dita com os lábios, mas que nunca chegava aos seus olhos. Quando cruzava com Paulo à distância, seu olhar era polido e distante, como se olhasse através dele. Ela erguera uma muralha de gelo ao seu redor, e ele não tinha ferramentas para quebrá-la. Para Paulo a situação era enlouquecedora. Ele era um homem acostumado a resolver problemas com ordens, dinheiro ou força. Mas como se conserta o silêncio? Como se luta contra uma decepção tão profunda que se recusa a ser apaziguada? Ele se viu impotente, um rei deposto em seu próprio castelo. Vagava pela casa grande, o uísque tornando-se um companheiro mais frequente. A solidão que antes era um hábito, agora era um castigo. A imagem do rosto de Esther, desprovido de qualquer emoção, além de uma mágoa fria, o assombrava. Ele tentara controlar uma pequena parte do mundo dela, e no processo, perdera qualquer acesso que um dia sonhara ter. A possibilidade de ela simplesmente desaparecer, de pegar suas poucas coisas e sumir na estrada, era uma ameaça real e constante que corroía suas noites. Enquanto Paulo se afogava em sua frustração, Esther encontrava na sua raiva uma clareza inesperada. A dor da traição, depois de arder, começou a forjar algo novo dentro dela. Um plano. Ela passava horas em sua horta, mas seu olhar ia além dos canteiros verdejantes. Aquele pequeno pedaço de terra era a prova de sua capacidade. Ela o transformara. Ela o fizera dar frutos. Era a única coisa naquele lugar que era verdadeiramente sua, criada por seu suor e teimosia. E foi ali, com as mãos sujas de terra, que a ideia germinou. Sobrevivência não era mais o suficiente. Gratidão era uma moeda que ela não estava mais disposta a pagar. O que ela queria não era fugir, mas fincar raízes. Raízes que ninguém pudesse arrancar. Ela não queria mais um teto emprestado ou comida oferecida. Ela queria sua própria terra. Por 3 dias, ela amadureceu o plano. Não era um sonho vago. Era uma estratégia. Ela conhecia as terras de Paulo por ouvir as conversas dos peões. Sabia dos lotes produtivos e dos esquecidos. Havia um em particular que ninguém queria. Um pequeno vale conhecido como Pedregal. Um lugar de solo rochoso e pobre, considerado infértil para a pastagem ou para as grandes culturas de soja e milho. Era inútil para o império dele, mas para ela representava uma tela em branco, um desafio,
Uma oportunidade. Na quarta manhã, ela sentiu que estava pronta. A criança em seu ventre chutou com força, como se concordasse com sua decisão. Ela não pediu uma audiência. Simplesmente informou a Maria: preciso falar com o Sr. Paulo, no escritório dele, em 10 minutos. A mensagem direta e formal surpreendeu Paulo. Ele a esperou, o coração um tambor ansioso contra as costelas. Quando Esther entrou em seu escritório, o centro nevrálgico de seu poder, ela não parecia intimidada pela mesa maciça de jacarandá, pelas paredes cobertas de mapas de suas propriedades ou pelo cheiro de couro e autoridade. Ela estava calma, a postura ereta apesar do peso da gravidez. Em suas mãos, trazia uma única folha de papel dobrada. Sente-se, ele ofereceu, a voz mais rouca do que pretendia. Ela permaneceu de pé. Não vou demorar. Ela desdobrou o papel sobre a mesa dele. Não era uma carta, mas uma lista. Eu não quero mais a sua proteção, Paulo. Não quero sua caridade, nem sua casa, nem sua comida. Esther, o que você quer dizer com isso? Você vai embora? O pânico que ele tentava suprimir vazou em sua voz. Isso depende de você, ela respondeu, o tom de voz nivelado empresarial. Eu vim fazer uma proposta, uma negociação. Ele a encarou completamente desnorteado. Esperava lágrimas, acusações, súplicas. Não esperava um plano de negócios. Eu quero uma reparação. Ela continuou apontando para o papel. Pelo meu tempo aqui. Pela mentira. Pelo transtorno emocional que você me causou ao tentar me gerenciar como um de seus ativos. Eu quero que você me ceda um pedaço de terra. Terra? Ele repetiu, incrédulo. Sim, o lote conhecido como Pedregal. São 5 hectares, se não me engano. Inútil para você, mas suficiente para mim. Ele ficou em silêncio, tentando processar a audácia da proposta. O Pedregal era uma ferida na paisagem, um lugar que ele mesmo já considerara vender por uma ninharia. Aquela terra não dá nada, Esther. É um deserto de pedras. Esse será o meu problema. Ela retrucou sem vacilar. Além da terra, em meu nome e com escritura, eu preciso de um adiantamento, um capital inicial para comprar ferramentas, sementes, um sistema de irrigação básico e contratar ajuda para a construção de uma pequena cabana. Está tudo listado aí. Ela empurrou o papel na direção dele. Considere isso o pagamento final por tudo. Depois disso, você não me deverá mais nada, e eu não deverei nada a você. Finalmente, ela o olhou nos olhos, e a frieza deu lugar a uma determinação incandescente. Essa é a minha oferta, Paulo. Se você aceitar, eu fico e construo minha vida aqui perto, mas separada de você. Se recusar, eu irei embora ao amanhecer, e você nunca mais me verá, nem a mim, nem a seu, nem a criança. A hesitação mínima ao mencionar o bebê foi a única fissura em sua armadura, mas foi o suficiente para que a ameaça cravasse fundo no coração de Paulo. Ele olhou para ela, e pela primeira vez, não viu a vítima da cabana, nem a prisioneira da gaiola de ouro. Viu uma mulher de uma força monumental, uma estrategista que, encurralada, não fugia, mas contra-atacava com inteligência e coragem. Ele olhou para o papel, para os cálculos precisos que ela fizera. Olhou para o ventre dela, que carregava uma vida que, mesmo sem ele admitir em voz alta, já sentia como parte de si. E a devastação o atingiu. A possibilidade de perdê-la de verdade era uma dor física, um vácuo que se abria em seu peito. Naquele instante, ele entendeu. Toda a sua obsessão por controle não era sobre protegê-la. Era sobre sua própria fraqueza, seu medo da solidão, sua incapacidade de se conectar com alguém de outra forma que não fosse através do poder. Para mantê-la, ele precisava abrir mão do controle. Para tê-la perto, ele precisava libertá-la. Sua luta interna durou 1 minuto, que pareceu uma eternidade. O orgulho do dono das terras guerreava contra o homem que olhava para aquela mulher com uma admiração que beirava a devoção. Por fim, o homem venceu. Ele pegou uma caneta. Diga-me onde devo assinar. O acordo foi selado com a frieza de um contrato. No dia seguinte, foram à cidade. No cartório, o tabelião não conseguiu esconder a surpresa ao lavrar a escritura que passava a propriedade do Pedregal de Paulo para Esther. Para todos os efeitos era um presente inexplicável. Para eles, era um tratado de paz, um armistício.
De volta à fazenda, Esther não perdeu tempo. O dinheiro que ele lhe dera foi depositado em uma conta que ela abrira em seu próprio nome. Ela contratou 2 trabalhadores diaristas, homens simples que ficaram gratos pela oportunidade. O trabalho começou imediatamente. Paulo cumpriu sua parte do acordo. Manteve distância. Mas a distância não significava desinteresse. Do alto de uma colina, montado em seu cavalo, ele observava. Viu o caminhão entregar os primeiros materiais no pedregal. Viu Esther, com sua barriga de quase 9 meses, de pé sob o sol impiedoso, orientando os homens, apontando, decidindo. Viu-a pegar um enxadão e, com uma força que parecia impossível, começar a quebrar as pedras menores, a limpar o terreno com as próprias mãos. Não havia mais a horta da casa de hóspedes. Aquilo fora um ensaio. Isto era a estreia. E era uma peça brutal. O pedregal era ainda pior de perto. Um solo cinzento e compactado, coberto por uma vegetação rasteira e espinhenta, e, como o nome sugeria, infestado de pedras de todos os tamanhos. Os dias se transformaram em semanas de trabalho árduo. A pequena cabana de madeira começou a tomar forma, rústica e funcional. Esther não descansava. Seu corpo doía, seus pés inchavam, mas seu espírito estava em chamas. Cada pedra que ela removia do solo era um ressentimento que deixava para trás. Cada metro de cano de irrigação que ajudava a instalar era uma veia de esperança. Ela estava literalmente construindo seu futuro do chão. Paulo assistia a tudo. O coração, um nó de emoções contraditórias. Havia medo pela saúde dela, um impulso quase irresistível de cavalgar até lá e mandá-la parar, de carregá-la de volta para o conforto da casa de hóspedes. Mas havia, acima de tudo, uma admiração avassaladora que substituía, dia após dia, a antiga obsessão. Ele não a desejava mais como um objeto a ser possuído. Ele a admirava como uma força a ser reverenciada. Ele percebeu que o jogo havia mudado de forma irreversível. Ele não era mais o protetor, o salvador. Ele era apenas uma testemunha. E se quisesse ter qualquer lugar na vida daquela mulher e da criança que estava por vir, teria que conquistá-lo. Não com seu poder ou seu dinheiro, mas com o respeito que ela agora lhe exigia. De longe, ele via Esther fincar a primeira estaca de sua própria cerca, demarcando não apenas os limites de sua terra, mas os termos de sua nova vida. E ele, o dono de tudo, sentiu-se, pela primeira vez, do lado de fora, olhando para dentro. A natureza, indiferente aos contratos e aos corações humanos, tem seu próprio cronograma. Em uma tarde de mormaço, com a cabana do pedregal finalmente de pé e os primeiros canteiros teimosamente brotando, Esther sentiu a primeira pontada. Não foi uma dor suave, mas uma contração aguda e profunda, que a fez largar a enxada e se apoiar em uma cerca recém-erguida. Estava sozinha. Os diaristas já haviam partido. A cidade ficava a quase 1 hora de distância. Um calafrio de pânico, o primeiro que sentira em meses, a percorreu. Ela respirou fundo, tentando invocar a calma que se tornara sua armadura. Com passos lentos e dolorosos, começou a caminhar em direção à sua velha caminhonete. Mas a cada passo, uma nova onda de dor a paralisava. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com cores de fogo e presságio. Ela não conseguiria. Sozinha não. Pela primeira vez, desde que confrontara Paulo, sentiu-se pequena e vulnerável diante de uma força maior que sua própria teimosia. Do alto da colina, em seu posto de observação autoimposto, Paulo viu. Não precisou dos binóculos para perceber que havia algo errado. A maneira como ela parou, como seu corpo se curvou, o jeito como ela cambaleou, o medo puro e primitivo superou seu orgulho e sua promessa de distância. Esporeou o cavalo, que desceu a colina em um galope desesperado, devorando a distância que ele mesmo impusera entre eles. Ao chegar, encontrou-a ofegante, apoiada na caminhonete, o rosto pálido e coberto de suor. Esther, está na hora! Sua voz era um misto de pânico e urgência. Ela apenas conseguiu assentir, os dentes cerrados contra outra contração. Não houve tempo para discussões, para permissões. Ele a pegou nos braços, surpreso com o quanto ela pesava, sólida e real, e a carregou para seu próprio carro, que ele deixara na estrada próxima.
A viagem para o hospital da cidade foi a mais longa da vida de Paulo. Ele, o homem que controlava milhares de hectares, que negociava milhões, não tinha controle sobre nada. Era apenas um homem, dirigindo em alta velocidade por uma estrada de terra, lançando olhares aterrorizados para a mulher no banco do carona, que lutava sua própria batalha em um silêncio corajoso, quebrado apenas por gemidos contidos. No hospital, seu poder e seu dinheiro se tornaram ferramentas, não armas. Garantiram o melhor quarto, a melhor equipe, mas do lado de fora da sala de parto, ele era igual a todos os outros. Um homem impotente, andando de um lado para o outro em um corredor estéril, o cheiro de antisséptico sufocando-o. As horas se arrastaram. Cada grito que escapava pela porta era uma faca em seu peito. Ali, naquela espera angustiante, ele entendeu a futilidade de sua antiga obsessão. Controlar a vida de alguém era uma ilusão. A vida era uma força caótica, dolorosa e milagrosa. E tudo o que se podia fazer era estar presente. Quando uma enfermeira finalmente abriu a porta, o rosto cansado, mas sorridente, e disse: "É uma menina, forte e saudável." O alívio que o inundou foi tão avassalador que suas pernas cederam e ele teve que se apoiar na parede. Ele não conquistara nada. Tinha recebido um presente, uma dádiva. 3 anos se passaram. O tempo, com sua força paciente, transformou a paisagem e as almas. A propriedade antes conhecida como Pedregal era agora a Fazenda Orgânica Flor de Pedra. Um nome que Esther escolhera para honrar a beleza que ela fizera brotar da aridez. O que antes era um vale de pedras, agora era um tapete de vitalidade. Fileiras perfeitas de hortaliças, estufas onde cresciam morangos e tomates de variedades raras e um perfume de manjericão e alecrim que flutuava no ar. A pequena cabana de madeira se expandira, ganhando uma varanda e um pequeno galpão de embalagem. Esther não era mais apenas a mulher que desafiou o dono das terras. Era Dona Esther, uma empresária respeitada, cujos produtos orgânicos eram disputados por restaurantes sofisticados da capital e vendidos em mercados de luxo. Ela não apenas criara um negócio, criara um modelo. Um que provava que a terra, quando tratada com respeito e não com exploração, retribuía com abundância. A relação entre ela e Paulo também florescera, seguindo o mesmo ritmo orgânico. Após o nascimento de Heloísa, as visitas de Paulo ao Flor de Pedra se tornaram frequentes, mas diferentes. Ele não chegava a cavalo, imponente. Vinha em sua caminhonete, estacionava do lado de fora da cerca e entrava a pé. Não vinha para inspecionar, mas para participar. Trazia um brinquedo para a filha, sentava-se na varanda enquanto Esther trabalhava ou simplesmente caminhava com a pequena Heloísa nos braços pelos corredores verdes da fazenda orgânica. O cortejo foi lento, construído sobre o alicerce sólido do respeito que ela o forçara a ter. As conversas, a princípio tímidas, tornaram-se o pilar da relação. Ele começou a pedir a opinião dela sobre seus próprios negócios, intrigado por seus métodos inovadores. Ela, por sua vez, aprendeu a valorizar a experiência dele com os ciclos da terra e a logística do mercado. Tornaram-se parceiros de negócios, antes de se permitirem ser um casal, fundindo a força do império tradicional dele com a agilidade e a consciência do pequeno reino dela. O amor, quando finalmente foi admitido, não foi uma explosão de paixão, mas um reconhecimento sereno de que suas vidas eram mais ricas, mais completas, juntas. Paulo não se mudou para a cabana dela, nem ela para a mansão dele. Mantiveram seus espaços, mas derrubaram as fronteiras. O caminho entre as duas casas tornou-se uma trilha familiar, e a mansão silenciosa de Paulo ganhou os sons da risada de uma criança. Heloísa, com seus 2 anos e meio, era a personificação dessa união. Tinha os olhos escuros e expressivos da mãe e a presença forte e observadora do pai. Corria livremente entre os 2 mundos, igualmente em casa na cozinha rústica de Esther ou nos salões opulentos de Paulo. Para ela, não existiam 2 reinos, mas um só, grande e cheio de aventuras. Ela era o símbolo vivo não de um resgate, mas de uma parceria. A prova de que o amor verdadeiro não é sobre uma pessoa salvar a outra, mas sobre 2 pessoas construírem juntas um lugar seguro. Naquela tarde de fim de estação,
Paulo e Esther estavam de pé, lado a lado, na mesma colina onde ele costumava vigiá-la. Agora, suas mãos estavam dadas, os dedos entrelaçados com uma familiaridade confortável. Aos pés deles, Heloísa corria atrás de borboletas, seus pequenos gritos de alegria, a trilha sonora perfeita para a cena. O sol poente lançava uma luz dourada sobre o vale, e a vista era de tirar o fôlego. De um lado, estendiam-se os campos de Paulo, vastos, ordenados, de um verde uniforme, a imagem da força e da tradição. Do outro, via-se a fazenda Flor de Pedra, um mosaico vibrante de diferentes tons de verde, com suas estufas brilhando como joias, a imagem da inovação e da resiliência. As duas propriedades não se confrontavam mais. Elas se encontravam fluindo uma na outra no horizonte. É bonito, não é? Paulo disse, a voz baixa, quase um sussurro. O seu mundo e o meu. O nosso mundo. Esther corrigiu suavemente, apertando a mão dele. Ela encostou a cabeça em seu ombro, um gesto de paz e pertencimento. Ele olhou para a filha, que agora abandonara as borboletas e tentava pegar um raio de sol com as mãos. Um sorriso terno, algo que poucos de seus empregados já tinham visto, transformou seu rosto. Olhe, Heloísa, ele chamou, a voz embargada de uma emoção que ele não mais se envergonhava de sentir. Tudo o que a vista alcança, a terra que se herda e a terra que se conquista, o antigo e o novo, é tudo seu. Esther sorriu, o coração transbordando. Ela não era mais a jovem abandonada na roça, nem o desejo de um homem poderoso. Ela se tornara a matriarca de um novo domínio, uma inovadora, tão dona da terra quanto o homem ao seu lado. Ela não fora salva por ele. Ela salvara a si mesma, e no processo ensinara a um rei solitário que o maior poder não está em possuir, mas em compartilhar. De mãos dadas eles olhavam para o futuro, um horizonte vasto onde os reinos dele e dela se fundiam, criando um legado para a filha que representava o melhor de ambos. E assim, a mulher abandonada na roça se tornou a rainha de sua própria terra, e o dono das terras aprendeu que o verdadeiro poder está em um amor construído com respeito. E aí, o que você achou do final de Esther e Paulo? Se a jornada de superação dela te inspirou e te prendeu do início ao fim, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para não perder nenhuma emoção. Seu gostei nos mostra que histórias de mulheres fortes como a Esther são as que mais tocam o coração de vocês e nos incentiva a trazer mais tramas assim. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.